Olá, tudo bem? Meu nome é Vitória, sou aluna da professora Fabiana Tomé, tenho 22 anos, sou cursanda de agronomia e quero falar sobre o tema de 1960, fator histórico antes, depois e abordar um pouquinho de 1990 para complementar. Começando antes de 1960, a gente tem uma cultura meio diversificada. Por quê? Porque a gente tem um pouquinho da cultura da escravatura, a gente tem um pouquinho da monocultura de cana-de-açúcar, de café, e com isso teve uma diferença, foi modificando com o passar do tempo, devido sim a fatores culturais e históricos. Com o passar do tempo, em 1930 mais ou menos, teve uma interrupção do governo para ajudar agricultores que na época não tinha para quem vender. Então, no caso, Getúlio Vargas, na época, ele fez um empréstimo a essas pessoas que tinham perdido dinheiro e falaram para elas queimarem café. Isso durou alguns tempos. Só que a economia foi caindo. Com o passar do tempo, os mares mais diversificado foi ficando. Veio também o fator da indústria depois de 1930, da Revolução Industrial, e teve muito êxodo rural, onde diminuiu bastante a população rural e cresceu a população urbana. Com isso, teve muito déficit de alimentação e eles começaram a ter a noção de aumentar o produto interno bruto, ou seja, com as culturas diversificando, plantando, aumentando, expandindo, e veio esse pensamento: vamos expandir, vamos produzir, mais produtividade é igual a economia, mais produtividade é igual a fatores ambientais. Só que com isso, eles conseguiram denegrir a Mata Atlântica, eles conseguiram denegrir solos. Muitos solos têm muita erosão, que são praticamente irrecuperáveis, que não tem como mais fazer nada nesse solo, que nem a tecnologia que temos hoje não consegue acabar com esses, voltar atrás com esse solo, ou então recuperar ele para fazer algo melhor. Gastaria muito dinheiro e talvez nem ficaria tão bom quanto era. Ou seja, essa política ela veio mais para acabar, porque nesse pilar que a gente estava dessa política, era que visava somente a produção, que esquecia o fator social, esquecia o fator ambiental e esquecia o fator cultural. Ou seja, só a minha cultura que basta. Então, frutos raros, igual que a gente tem hoje, que é só do nosso cerrado, como o piqui, eles já denegriam, corta, joga fora. Coco, babaçu, essas culturas assim que não eram rentáveis, ainda tem esse pensamento sim. Essas culturas eram extintas. Infelizmente, não só plantas, mas animais também acabaram se perdendo, acabaram sendo extintos devido a essa ambição por produtividade. E a gente vê que atualmente a gente vê que não é o tamanho que vai dar a produtividade, e sim o que você trabalha nisso, que vai te dar o lucro, que vai te dar aquilo que você realmente almeja. E o que eu queria falar é isso. Também, depois de 1960, 1990, a gente começou a ter uma política mais pensando não só na produtividade, mas sim no fator econômico, no fator social, no fator ambiental e no fator cultural, onde nenhuma dessas 4 pilares quebrava o outro. Então, eu acho que a partir do momento que você denigre a natureza, ou então denigre a cultura de uma pessoa, a sua produtividade, ela já não compensa. E, infelizmente, a gente tem esse pensamento ainda. Como, por exemplo, existem muitas pessoas que continuam utilizando o uso inadequado de agrotóxico, mesmo sabendo que esse uso é indevido, que esse uso causa doenças. Há vários artigos científicos comprovando que o uso inadequado de agrotóxico causa lúpus, doenças autoimunes, degenerativas, e também causa muitas doenças mentais, como depressão. E é a doença do século, fora as outras doenças, que é o câncer.
Depressão e câncer é uma das doenças que mais está causando morte. E a gente não para pensar igual a gente parou o mundo como a pandemia, como o coronavírus. Foi de impacto? Foi. Mas a gente tem que ver que a onda de suicídio está muito grande, a onda de pessoas com câncer está muito grande. E de onde vem essas doenças? A maior parte comprovados em artigos que vem, sim, do uso inadequado de agrotóxico. E ainda assim, produtores ainda continuam usando. E, infelizmente, às vezes por falta de informação. Porque temos pilares também para a gente utilizar esse agrotóxico. Não é só o químico. A gente pode utilizar biologicamente o trato cultural, o trato biológico, que é onde você usa insetos para matar outros insetos. A gente é uma biodiversidade muito grande. Não existe existe sim alguns que não têm predadores, mas a maioria tem. Então a gente tem que olhar também em fatores de armadilhas para insetos, ou então para resistência, para resistência genética da planta, ou pelo menos a gente olhar o manejo cultural adequado para a gente utilizar. Eu sei que é difícil. Tem uma experiência que eu tive, que eu quebrei muitas essas barreiras só de agrotóxico, só de produto químico, que foi utilizar armadilhas. Por quê? Porque a traça que a gente estava tentando combater, ela tinha criado resistência aos produtos que estávamos aplicando. E então a gente quebrou foi para outros norte, não continuou com o produto mais forte. Porque esse produto ele pode ser forte para o inseto, para o nematóide, mas ele pode ser forte também para a gente. E é complicado, porque a gente estava já excedendo o limite de aplicar 5 vezes por semana e descobrimos que o produtor estava aplicando 3 vezes ao dia. Eu sei que é desesperante você ver a sua fazenda, a sua cultura está sendo destruída, massacrada. Mas antes disso, a gente tem que ter um acompanhamento, um estudo, porque sim, eles podem criar resistência. Estão sendo criados produtos todos os dias no mercado. Muitos produtos bons estão sendo criados, mas infelizmente, se continuar aplicando inadequado, só vai causar má condução. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Eu espero que agora vocês parem para refletir, não só nessa época de 1960, e mais um pouquinho da época de 1900 para frente, onde a gente pensa mais na sociedade no todo do que só em si mesmo. E o tanto que malefícios essa pouco tempo causou nas nossas vidas. De 1960 a 1990 foram 30 anos. Mas esses anos praticamente irrecuperáveis. Tanto para o solo, tanto pelos animais extintos, tanto pela floresta que foi extinta, tanto pelas pessoas que morreram com câncer, com monkeypox, com depressão e várias outras doenças. É forte? Mas é a verdade, é a realidade. E artigos comprovam isso. Então a gente tem que parar mais para pensar na sociedade no todo, ou até em si mesmo. Será que isso está te fazendo mal?